Ele não tem capacidade de escolha. Capacidade de escolha, discernimento, vem de espírito de missão. Eu quero construir um ser humano justo e fraterno. Agora eu tenho capacidade de escolher quais são os materiais, qual é a matéria-prima para construir isso. Se eu não quero construir nada, como é que eu vou escolher alguma coisa? Mais uma vez, a moda. Escolher aquilo que está baratinho, aquilo que todo mundo pensa, aquilo que todo mundo está usando. Não é isso? Imagens falam mais do que 1000 palavras. Imagine-se dentro de um avião, ou dentro de um trem, ou dentro de um navio, numa viagem. Falo para vocês fazerem esse exercício de imaginação, porque ele vai te dar uma sensação muito interessante. Você está dentro de um avião. Para onde você está indo? Não faço a mínima ideia. Ele vai descer aqui, vai descer ali, vai fazer escala não sei onde, depois vai para não sei onde. Qual é o estado de espírito de alguém que está dentro de uma nave cuja expectativa é essa? Não sei para onde ela vai descer em qualquer lugar. O estado de angústia e de ansiedade que um passageiro de uma nave louca como essa ficaria. Vocês não acham parecido com o estado de angústia e ansiedade com que a gente anda pela vida fora, não? Olha para o rosto das pessoas no meio da rua, sobretudo nos grandes centros, olha para os olhos das pessoas e vê se elas não parecem com esse passageiro desnorteado dentro de uma nave que elas não sabem onde vai pousar. Nós vivemos um pouco assim. E, no entanto, quando perguntam o que eu faço para resolver a minha ansiedade, ninguém diz, rapaz, escolhe onde você quer chegar, tem um propósito. Não, você tem que fazer isso, tal técnica, tal respiração, tal concentração. Tá bom, essas coisas podem até ajudar, mas vai ser paliativo. Enquanto você não souber para onde esse avião te leva, e se não te levar para onde você quer, desça na primeira estação e pegue outro. E saiba onde você quer chegar. Você não vai tirar esse olhar de desespero e de pessoa perdida que caiu de paraquedas no mundo. Essa angústia a gente vê nos olhos das pessoas que passam por nós nas ruas. E, às vezes, nos olhos que passam por nós na frente do espelho todas as manhãs. E não tem solução. Tem paliativos, tem anestésicos, mas não tem solução enquanto você não sabe aonde vai chegar com tudo isso. Não estabelece esse ponto e não começa a avaliar a sua vida segundo esse ponto. A natureza e a expectativa que ela tem com todos os seres. Isso é um elemento fundamental, falo muito nas minhas palestras sobre isso. Nada veio ao mundo à toa. A lei da necessidade, que tantas tradições falam, traz ao mundo aquilo que cumpre um papel dentro do todo. É outra coisa que hoje nós estamos muito pouco acostumados a pensar. Imaginem para vocês que eu mostre a vocês um parafuso. Ele está aqui na minha mão. Vocês nunca viram um parafuso antes. Eu pergunto a vocês, o que é isso? Vocês vão dizer, que coisa estranha. Um pedacinho de ferro cheio de rosquinhas. Não é bonito. Ou seja, não serve para decoração, é pequeno demais para decoração. Para que alguém perdeu tempo fazendo essa bobagem? Ele não tem nenhum sentido ou valor deslocado do todo que o espera. Aí eu te mostro uma engrenagem e mostro várias peças que são unidas, várias placas, várias interfaces unidas com um parafuso, rosqueado do outro lado. Que invenção genial! Olha só como isso prende bem essas duas superfícies, coisa sensacional. Agora você sabe o que é um parafuso, porque você sabe o que ele significa dentro do todo. Para que o todo o fez? Qual é a necessidade dele dentro do todo? A identidade das coisas particulares vem do seu papel dentro do todo. Não pensem que vai vir de outro lugar. Se nós não entendemos, nem tentamos entender o que é a humanidade, o que a natureza queria quando colocou a humanidade no mundo, nós nunca vamos ter uma identidade muito profunda e muito menos um propósito, que está estreitamente associado à nossa identidade. Ou seja, uma planta a gente sabe, a natureza, se não tivesse colocado isso aí, não tinha vida orgânica, porque ela é a base da cadeia alimentar. Além das trocas gasosas, ela é a única que sintetiza o próprio alimento. Sem ela, já era a vida orgânica. Nós sabemos que os animais, o progresso das espécies, todo o papel que eles desempenham na natureza e até na nossa vida, vem deles servirem eficazmente a dois instintos, instinto de sobrevivência e instinto de perpetuação da espécie. Pelas vossas obras vos conhecerei, diz a frase bíblica. Digamos que eu pegue para vocês aqui uma plantinha e eu digo para vocês. Aliás, antes de mostrar a plantinha, eu pergunto, faz fotossíntese? Na hora você vai me vir com a plantinha. É planta.
Tem mais alguém que faça fotossíntese por aí? Alguém faz? Não, ninguém, é planta. Pelas vossas obras vos conhecerei. E o que fazemos ou deveríamos fazer? Porque a natureza olhasse para nós e dissesse, opa, é um ser humano, ninguém mais faz isso. Não é sobreviver e perpetuar, porque isso qualquer animal faz, até uma ameba. Um protozoáriozinho de nada faz. Não é isso. Nós viemos ao mundo também para cumprir com uma expectativa da natureza. E se também não o fazemos, muita vida fica inviabilizada. Nós viemos ao mundo para aportar com valores, virtudes e sabedoria. Quando não aportamos com isso, sabe o que acontece? Viramos animais predadores potencializados pela razão. Saímos deixando terra arrasada. Nenhuma manada de búfalos selvagens deixaria tanta terra arrasada quanto o ser humano é capaz de deixar, porque potencializado pela razão. Se não temos uma motivação em princípios, em valores, em busca de sabedoria, nós somos perigosos, porque a razão nos torna mais perigosos do que qualquer grande predador que já tenha habitado a Terra, qualquer tiranossauro rex, porque a razão é explosiva o seu potencial de destruição. Se não somos guiados por valores, por princípios, se não amamos a sabedoria, nós inviabilizamos o sistema. E talvez seja só um paliativo sair consertando o que fazemos com as florestas, o que fazemos com os animais, se não consertamos o que fazemos com a nossa própria natureza humana. Se um ser humano busca valores, virtudes e sabedoria, ele preserva tudo à sua volta. Portanto, é um acidente ecológico. A falta de um propósito, a falta de um sentido de vida humano. Porque esse homem que não sabe que é homem, não honra a sua condição humana, destrói tudo à sua volta. E não adianta a gente achar que vai preservar as coisas se não preservar o homem, porque em uma geração ele destrói tudo que a gente preservou e mais ainda. Então, quando a gente entende o que a natureza queria conosco, você se sente responsável, comprometido. É como se você tivesse um pai e uma mãe maravilhosos que depositaram em você uma expectativa muito grande, muito honrosa, muito digna. E você, quando se sente meio perdido na vida, eu lembro, mas meu pai esperava que eu fosse um homem de bem. Minha mãe esperava que eu fosse uma pessoa fraterna. Me lembro de Marco Aurélio, nas suas meditações, falando: minha mãe era uma mulher que não tinha coragem sequer de pensar o mal para quem quer que seja, que dirá de fazê-lo, e esperava que eu agisse da mesma maneira. Como aquilo era inspirador para ele. A expectativa de alguém nobre sobre ele. Cá entre nós, vocês conhecem alguma mãe mais nobre do que a natureza? E ela tem uma expectativa, que foi a que nos trouxe ao mundo, que nós sejamos humanos, que cumpramos com o nosso papel. E essa expectativa tem tudo a ver com o nosso propósito. Daí que quando as pessoas me perguntam, essa pergunta é altamente repetitiva, como eu fico sabendo qual é o meu propósito? Eu digo, olha, a natureza já definiu o seu propósito quando ela te fez humano e te trouxe ao mundo como ser humano. Teu propósito são valores, virtudes e sabedoria. Você escolhe a face da pirâmide que você sobe para lá, mas o ápice é um só. A condição humana já tem uma meta estabelecida pela natureza. Como você vai chegar lá, você escolhe. Mas o fim é ser humano, na plenitude da condição humana. Não tem outro, não tem outro. E lembrar dessa grande mãe que nos deu e nos dá tudo, que investe pesadamente na nossa vida. Dá para fazer essa conta matemática. Um homem de 40 a 50 anos de idade, quanto a Terra já investiu para mantê-lo vivo e sadio até essa idade? Vocês já ouviram falar desse tipo de conta? É possível fazer. De terra para o plantio dos seus alimentos, de água para o seu consumo, para a sua higiene, de ar para a sua respiração, de fogo para cozinhar o seu alimento, de fogo na forma do sol para lhe dar calor, para lhe dar vida. Dá para calcular o quanto a natureza investiu em você? E o quanto você correspondeu sendo aquilo para o qual ela te criou. Isso é questão do propósito. Isso não é uma brincadeira. É uma expectativa belíssima e nobre que existe sobre nós. Nós deveríamos lembrar disso e querer honrá-la. Um propósito, então, como eu falei para você, já está definido pela natureza e está no campo do ser. O propósito humano tem que estar dentre algumas das virtudes humanas. Você pode escolher. Não tem contraindicação. É que nem canja de galinha que a minha avó fazia. Não tem contraindicação. Eu escolhi ter como propósito de vida ser mais justo, mas pelo meio do caminho descobri que eu tinha que ser mais amoroso. Tá bom. Ou você substitui ou você soma o amor e a justiça. Te garanto que a justiça não vai te fazer mal nenhum, só vai te beneficiar.
Portanto, risco zero. Mas você tem que estabelecer uma ideia mestre, um valor para estar no seu propósito, no campo do ser. Ah, eu não posso ter metas no campo do ter? Pode. E é isso que eu vou te explicar agora. Imagine que existam duas estradas diante de você. Uma cuja finalidade está no campo do ser e a outra que a finalidade está no campo do ter. Esse aqui quer ser um homem justo e fraterno no final dessa trajetória. E esse aqui quer ser o homem mais rico do mundo. Reparem que coisa interessante. Se eu quero ser uma pessoa justa e fraterna, no meio do caminho ter um computador, ter um carro, pode me ajudar. Eu me locomovo mais rápido para cumprir meus compromissos. Se eu tenho um computador, eu posso lançar mensagens como essa, que nesse momento eu estou lançando para vocês, para beneficiar as pessoas, que de fato faço isso há 32 anos, antes do computador e depois do computador. Posso fazer muita coisa. As coisas materiais como meios, elas somam, não me impede de ter nada. Existe um livro maravilhoso que eu amo demais que se chama Luz no Caminho, que ele diz: ser tão ambicioso quanto o mais ambicioso dos mortais, só desapegado do fruto. Se uma pessoa muito materialista, muito ambiciosa, chega e diz: vou construir um prédio de 20 andares. Um espiritualista, com a motivação que ele tem que poder dizer: vou construir um de 40 e ser capaz de construir. Só que não é para o seu ego, ou para a sua vaidade, ou para o seu lucro. É pela humanidade. Se isso tem alguma finalidade para a humanidade, vou fazê-lo. Se isso pode somar para minimizar o sofrimento humano, vou fazê-lo. E a motivação que princípios e valores dão a um homem não tem como ser menor do que a motivação de ter dinheiro no bolso. Isso é uma loucura. Ou você não está entendendo bem o que é uma motivação no campo do ser. Ela é a maior que pode existir. Então, essa pessoa que tem como motivação ter virtudes, ser um ser humano de verdade, ela tem mais capacidade de gerar coisas materiais no meio do caminho do que qualquer outro. Porque, afinal de contas, estamos no mundo e o mundo é material. E não adianta você dizer que vai fazer alguma coisa para a humanidade e ter uma pedra na tua frente e você não tenta tirar essa pedra do meio do caminho, porque isso é muito material. Você é um espiritualista, você é um estúpido, você é um impotente. Então, aquele que tem como objetivo o ser, pode ter o ter como meio, e o ter ajuda. Agora, o cidadão que tem como objetivo o ter, o ser no meio do caminho vai atrapalhar. Eu quero estar na revista Forbes, eu quero ser uma das 10 maiores fortunas do mundo, mas no meio do caminho você é fraterno, você é solidário, você é empático, e não vai dar isso não. Na hora que você estiver ali quase chegando no nível da revista Forbes, vê um povo que está miserável, está morrendo de fome, lá vai a tua fraternidade. E puf, cai 3 dígitos na tua fortuna da revista Forbes. Não vai dar. Ou seja, o ter como fim exclui o ser como meio. O ser como fim não exclui o ter como meio, de forma alguma. Eu canso de brincar nas minhas palestras dizendo que eu sonhava com Platão no Twitter. Nossa, que maravilha! Todo dia, bom dia! Você já saiu da caverna hoje? Maravilha! Todas as coisas que a gente inventou no mundo num homem que queria beneficiar a humanidade nesse nível. Como ele saberia usar bem? Ou seja, as coisas materiais não são pecados, não tem nenhuma inquisição aqui, elas podem ser muito boas quando conectadas com um fim maior do que elas. Ou seja, um propósito no campo do ser. Não estou defendendo nenhuma proposta radical de coisas materiais como pecados ou erros. Não existe isso. Se elas fazem parte, você necessita delas para viver com dignidade, se necessita delas para ter o necessário equilíbrio para que possa continuar fazendo o seu trabalho, tenha as coisas. Como diria Voltaire, o problema é quando as coisas têm em você. Mas você tê-las, contanto que você não vai colocar toda a energia da sua vida nisso, tem algo maior, tenha as coisas. Não tem nenhum problema. Isso é fundamental conhecer, para que a gente não comece com mistura de preconceitos que vão cada vez mais nos afastando da ideia do propósito. A ideia do propósito não exclui uma vida material digna, em nenhum momento e de nenhuma forma. Tente imaginar o seguinte, o próximo degrau, porque senão fica uma confusão. Eu recebo dezenas de perguntas sobre esse negócio, dessa ideia-chave, qual a virtude que eu vou colocar como meta, como propósito. Tente imaginar o próximo degrau que está na minha frente. Não a escada inteira, só o próximo. O que me impede de crescer? Eu sou organizado o suficiente para aquilo que a vida demanda nesse momento. Eu sou talvez uma pessoa concentrada o suficiente para que a vida está me demandando nesse momento, mas eu não sou inclusiva.
Quando a pessoa me enche a paciência, eu não quero mais nem saber que ela existe. Opa, isso aí é um negócio sério. Então você tem várias coisas que não são maravilhosas nem perfeitas, mas que estão no nível. Dá para levar com esse nível. Mas tem uma que é uma ponta que está lá atrás. É nisso. Esse é o teu propósito. Ou seja, ser mais inclusivo. Tem um espírito de empatia mais forte. Todos nós temos essa ponta solta que ficou lá para trás. É claro, o propósito está aí. Nada impede que no futuro você tenha alinhado essa ponta e tenha uma outra coisa que ficou para trás. Como eu falei, propósito em valores, você nunca vai perder aquilo que caminhou por um valor quando acrescenta outro ou substitui. Não perde nada, é garantido o caminho. Veja o que te falta para pisar no próximo degrau considerando um ser humano digno, pleno, digno de respeito. O que seria aquele valor que ficou para trás, que está desalinhado? E coloque isso como propósito. Não fique perdendo muito tempo pensando. Qualquer valor vai te fazer crescer. Agora, cuidado, só para você não faz mal, mas é a falta de foco. Digamos que eu sou uma pessoa super comunicativa, mas sou uma pessoa sem iniciativa. Aí eu começo a querer fazer um propósito, eu faço uma fantasia. Eu tenho que colocar como propósito me relacionar melhor. Já me relaciono até demais. Estou até cansando, tenho um grupo de amigos enorme. Todo mundo me conhece, sou super popular. O que eu não tenho é iniciativa. Mas eu crio uma fantasia para não tocar no meu calcanhar de Aquiles. Só fique atento a isso na hora de criar um propósito. Porque se você perguntar para o porteiro do seu prédio, ele sabe qual é o maior defeito que você tem. Não use uma máscara que só você está vendo, todo mundo está vendo que é uma máscara. E as pessoas nos manipulam, inclusive. Quando as pessoas querem nos manipular, elas fazem de conta que estão vendo a máscara que a gente está mostrando, mas na verdade vem o nosso rosto. Recordo que uma vez fazia um exercício com alunos dentro de sala e pedi que eles falassem, era um grupo que já se conhecia há muitos anos, eu pedi que falassem aquilo que eles consideravam como sua maior qualidade. Aí, de repente, isso aconteceu muitas vezes, gente, não foi uma nem duas. Uma pessoa me gritava, organização é a minha maior qualidade. Todo mundo virava para ele e assustava, porque era caótico. Era exatamente o que ele não tinha. Sabe o que é isso? Fantasia. Fantasia. Quando nós queremos delimitar o propósito, muitas vezes viemos com as nossas fantasias e não com aquilo que realmente demandamos um crescimento, um aperfeiçoamento. Dá uma olhada na sua trajetória. Pelas vossas obras vos conhecerei. Tudo que eu passei pela minha vida é uma característica de um homem que tinha iniciativa, de um homem que era organizado, de um ser humano que era isso, aquilo outro. Olha, às vezes deixei terra arrasada, mas acho que eu sou uma borboleta. Não, sou um paquiderme, olha só, saí pisando em tudo, quebrando tudo. Aprendam a ter um bom senso para saber aquilo que realmente necessitam e estabeleçam um valor. Eu quero conquistar isso. Isso é o que mais me falta nesse momento e caminhem com ele. No momento futuro, quando houver lucidez para tanto, pode ser que você acrescente ou troque, mas isso já vai te ajudar demais. Caminhe com ele. E isso é a escolha de um propósito. Propósito e foco. Esse deve ser um dos problemas mais graves do nosso momento histórico. Somos desdobrados, somos dispersos de uma maneira viciosa. É uma coisa terrível hoje fazer um ser humano se concentrar. Carl Jung costumava dizer, corpo e mente juntos. Ele não sabia o divórcio violento que ia acontecer entre esses dois. Dificilmente estamos com a mente no mesmo lugar que o nosso corpo está. Portanto, as coisas passam diante de nós e não vemos. Não temos nenhuma noção das oportunidades que estamos perdendo, das coisas que precisávamos ver, não vemos, porque estamos em outro lugar. Essa dispersão terrível, o propósito, nos ajuda a curar também a questão da dispersão. Por quê? Porque nós temos uma meta que nos concentre. Opa, para tudo! Eu quero ser uma pessoa mais justa. O que eu estou fazendo nesse momento em relação a isso? Estou desatento, disperso, deixando de ver as necessidades desse momento, pensando numa fantasia. De vez em quando, chama o teu propósito. Marco Aurélio dizia, toma a morte como conselheira. Diz, se eu fosse morrer amanhã, eu estaria agora fazendo isso? Isso é coerente com o último momento que eu gostaria de ter na minha vida? Opa, não, eu estou totalmente viajando. Então, meu caro, desce desse avião e toma posse das rédeas da tua vida nesse momento. Então, eu sou uma pessoa que quer ser justa e fraterna, isso é uma meta muito grande. Agora, o que eu estou fazendo por isso? Aqui a pouquinho, o que estou fazendo por isso? Todos os momentos, esse teu propósito te chama para aterrissar e pegar as rédeas da sua vida.
nesse momento. Ou seja, até a ISO 9000 sabe disso, né? Ação local com visão global. Ajuda demais a recuperar o foco da nossa vida e colocar a consciência dentro do momento que estamos vivendo. Onde eu quero chegar com tudo isso? Tal coisa. Olha, do jeito que eu estou aqui, não vou chegar não. Eu estou desperdiçando todo o meu tempo útil com fantasias, com críticas mentais, com perda de tempo, com fofoca mental, com coisas inúteis. E tem uma missão desse tamanho. Você está achando que ser fraterno é fácil, meu caro? Você está pensando que considerar os seres humanos como teus irmãos é um negócio aqui, se você consegue sem esforço? Trata de arregaçar as mangas e vamos, mãos à obra, porque senão não vai chegar. Ou seja, foco e propósito são uma parceria maravilhosa também, para estarmos mais presentes na nossa vida. Propósitos e autoavaliação. Eu costumo dizer que propósito é fundamental para que você tenha uma identidade. Quem é a Lúcia? É aquela que vai ser justa e fraterna lá no final. Portanto, eu sei quando nesse momento eu estou sendo a Lúcia, quando a minha ação nesse momento está alinhada com o meu propósito. Senão eu estou fora de mim, fui roubada por alguma coisa. Ou seja, identidade vem de propósito. Valores vêm de propósito. Eu quero chegar na justiça. Bom, agora eu estou caminhando na direção certa. Agora é errado. Certo, errado, verdadeiro, falso, honesto, desonesto, só existe quando você sabe onde você quer chegar. Não quero chegar em lugar nenhum. O que é honesto? O que todo mundo faz, não é isso? O que está na moda. Ou seja, valores clonados, que mudam com a moda. E daqui a pouco é honesto fazer qualquer coisa, se aproveitar do outro, porque, afinal de contas, o mundo é dos espertos, e aí vai. A nossa ética, entre aspas, derivando segundo uma moda louca, que a gente não sabe onde vai parar. Você não tem valores se você não tem propósito. Porque é honesto, é bom, é íntegro tudo que te aproxima do teu propósito humanista, tudo que te aproxima do teu ser. E não tem capacidade de escolha. Capacidade de escolha, discernimento, vem de espírito de missão. Eu quero construir um ser humano justo e fraterno. Agora eu tenho capacidade de escolher quais são os materiais, qual é a matéria-prima para construir isso. Se eu não quero construir nada, como é que eu vou escolher alguma coisa? Mais uma vez, a moda. Escolha aquilo que está baratinho, aquilo que todo mundo pensa, aquilo que todo mundo está usando. Não é isso? Portanto, a falta de propósito te tira identidade, te tira valores e te tira discernimento, capacidade de boa escolha. Tá? E ela vai te tirar também a capacidade de avaliação diária do que você está fazendo. Pitágoras, no seu museu, exigia dos seus discípulos que fizessem um diário. Era algo bem relacionado a essa questão do propósito. O que eu fiz hoje em relação ao meu propósito? Fiquei parado? Dei um pequeno passo na direção dele ou andei um passo na direção contrária? Se eu dei um passo na direção contrária, o que eu tinha de tão interessante lá que eu troquei o meu propósito por ele, o meu sentido de vida eu troquei por aquilo? Eu tenho que colocar minha consciência aí e me perguntar o que está acontecendo, para me preparar para não ser mais arrastado por esse fator. Você traz consciência para dentro do seu dia, se todos os dias você faz os seus divinos ossos, como diria Platão. Ótium é se dedicar às coisas da alma, negótium, dedicar-se às coisas do corpo. A gente precisa dos dois. Na hora do seu ótium, dos seus divinos ósseos, você para e pensa no que eu fiz com o meu dia, em relação ao meu propósito. Se você não coloca consciência no seu dia, pode se afastar tanto do seu propósito que quando olhar, veja que não dá mais tempo, que já não vale mais a pena. Tá? Então você analisa diariamente e olha, tem um fator muito interessante. Se você sabe que à noite você vai ter que assumir as bobagens que está fazendo agora diante do seu diário, na hora de fazer você se sente inibido em fazer, porque já não tem mais o benefício da inconsciência, você vai ter que assumir esse negócio. E diante da tua consciência isso vai ficar caro demais. Portanto, você conta com uma razão a mais poderosa para recuar no momento de cometer erros e toda a insensatez que nos ocorre fazer de vez em quando.